Xalamanaia, catoque-rói, catoquemia. A linha. Os profetão. Os profetão é labastúria, la xalamanda. Xalamanaia. Esses profetão nem tem vergonha na cara, né? Não faz ideia do que é ser crente. Para, vou ler aqui de novo, hein? Vou ler aqui de novo. É, 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Aqui, ó, apacentar o rebanho, aqui é o dever dos anciãos, sabe? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Sabe o que significa não por força? Não por força. Não é força, no braço, na porrada, não. Sabe? Não é essa força. O que é a força? É a força do cargo. A força do santuário. Sabe? É a força da lei. Usa por detrás os bastardos do ministério, eles criam o tópico de ensinamento, circularzinha e ensinamento, como pano de fundo, sabe? Eles não usam a Bíblia. Eles dizem que tira da Bíblia, mas não usam a Escritura Sagrada. Eles torcem, pega as coisas que eles convêm, torce, faz tópico e faz ensinamento e dizendo que é a palavra de Deus, mas não é, sabe? Então aí eles criam as leis deles, sabe? A doutrina deles. E aí usa como força. E aí põe em cima do púlpito e dizem que é Deus. E não é Deus, sabe? Fala que é o Espírito Santo, que é guia de Deus, que é luz de Deus. Mentira. É tudo mentira isso aí. Isso aí tá. Ó, eu vou dizer uma coisa. Presta atenção aqui. Quando o Senhor Deus mandou Moisés e os levitas lá. Você lembra que lá no templo lá atrás, que o Senhor mandou falar? Ele mandou fazer um óleozinho, um perfume para ungir, sabe? Mandou um perfume para ungir. E proibiu de fazer um óleo. O Senhor Deus deu a receita do óleo e proibiu. Isso é profundo, tá lá, tá lá. Proibiu você fazer uma cópia, uma semelhança, sabe? Proibiu você fazer uma semelhança. Hoje também. Hoje também. Então tem a escritura aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, o ministério não fala tanto de ensino apostólico. Aqui tá os deveres dos anciãos. Não usar força e dar exemplo. Eles fazem? Não fazem. Eles só pegam, eles inventam outra coisa semelhante à escritura para dizer que foi Deus que mandou, sabe? Só que não é. Então eles criam um tópico, eles criam um ensinamento deles e dizem que foi o Espírito Santo. Mentira, sabe? Mentira. Por exemplo, lembra da TV? Lembra da TV? Que TV saía até demônio da TV. Eu vi cooperador testemunhar de cima do púlpito que tinha um irmão que estava assistindo TV e saiu um espírito de dentro da TV, sabe? Isso aí é uma coisa semelhante, sabe? Fica criando que não é de Deus, fica criando uma doutrina semelhante para usar aquilo como força. Aquilo é uma força. Está usando a força do púlpito, do santuário, para intimidar você. Para você não assistir TV. Tá? E agora pode. Ué, naquele tempo não foi o Espírito Santo? Não estava testemunhando guiado pelo Espírito Santo? Não tinha tópico de ensinamento contra a TV? Não foi mandado pelo Espírito Santo? E agora, por que o Espírito Santo mudou de ideia? O Espírito Santo agora desmunhecou? Mudou de ideia? Então é por força, sabe? Isso é só o começo. Bora lá. Bora lá, olha, vou contar um caso pessoal meu aqui. Eu morava no interior de São Paulo. Já falei aqui, lá naquela região ali entre Campinas, Sorocaba e Piracicaba, sabe? Morava numa cidade ali. E mudei para onde eu estou morando agora. Mudei isso já faz o que? Uns 10 anos. 10, 11 anos.
E não trouxe carta, sabe? Não trouxe carta. Porque, olha, o ministério é chantagista. Chantagem entre aspas, né? Chantagem espiritual. Tô falando aqui eu falo aqui de eu estou fazendo julgamento espiritual. Sabe? Eu não faço julgamento material fora da igreja. Eu falo julgamento espiritual dentro da igreja. Faz julgamento espiritual. O ministério é chantagista. Ele usa a força do santuário, da obra de Deus, para chantagear você. Então é o seguinte, se você mudar, por que o ministério não gosta de crítico para apresentar você para um cargo na igreja? Quanto mais para o ministério. Se você for crítico, nem pensar. Por isso que quem é crítico na igreja? Quase ninguém. Sabe? Porque o ministério quer que você se proste. Então é o seguinte, se você for crítico, você sabe que na carta de apresentação, quando você muda de uma cidade para outra, ninguém abre a carta é fechada. E lá dentro da carta, tem uns códigos lá que eles usam, eles não impõem explicitamente, com medo da carta vazar. Mas eles falam ali entre linhas que se você é complicado, que você é isso, que você é aquilo, se você é rebelde. Se ele mandar o outro ministério lá tomar cuidado com você, é porque você já está sujo, sabe? Naquele ministério local. E, por exemplo, se você mora no Acre, aí você muda para São Paulo, aí o Ministério do Acre escreve na carta lá que você é meio complicado. Se ele falar assim que você é meio complicado, ali é o código para dizer que você é problema. É problema, sabe? Então é o seguinte, se você não viajar com carta, você nem considerado crente é, você nem é apresentado na igreja. Você nem é apresentado. Então, por isso que eu falo que esses bastardos aí brigaram, os dissidentes CCB e Jandira, brigaram, e aí voltaram já de repente, sabe? Se você mudar de cidade e não levar carta, você nem é apresentado, rapaz. Você nem é apresentado, sabe? Agora, se você levar a carta, aí ele lê a carta lá em cima do púlpito, que tem um irmão do Acre que mudou para cá, vamos receber no amor e tudo. Se a carta for boa, mas mesmo se a carta for ruim, se tiver lá meio complicado, ele fala que veio e tal, mas aí o ministério vai ficar de olho em vocês, né? Vai ficar de olho em você. Se você não levar carta, se você mudar de lugar e não levar carta, você nem é considerado crente, pai. Você nem é apresentado, ninguém nem usa seu nome. Ninguém vai na sua casa, irmã da piedade não vai na sua casa. Eu digo isso porque aconteceu isso comigo, rapaz. Eu mudei de São Paulo para cá, onde eu moro agora. Cheguei aqui, nem fui apresentado. Ninguém veio na minha casa, nem cooperador, nem obra da piedade. Não que eu queira que a obra da piedade viesse em casa, mas não veio. Eu só estou dizendo assim, né? Não que eu queira, mas não veio. Com qualquer um. Se você chegar sem carta, o ministério não vai na sua casa, a irmã da obra da piedade não vai na sua casa, ninguém vem na sua casa, você nem é apresentado na igreja. Isso aí é o quê? Chantagem. Usa a força do cargo. Um diácono, por exemplo, um diácono não vai suprir sua necessidade, mesmo sabendo, porque você não trouxe carta. Você lembra, se você tiver aí mais de 10, 15 anos de idade, de idade assim, de crente, né? De batizado, você lembra que o ministério ficava fazendo lá de cima do púlpito ele ficava dizendo, se você brigasse com o ministério, alguma coisa, o que é que os irmãos faziam, a irmandade fazia e outro ministério fazia? E dizia, irmão, você fica assim, mas se você precisar de uma oração, sabe? A chantagem é assim, sabe como funciona a chantagem? A chantagem é assim, se você discutir com o ministério, ser muito crítico, aí outros irmãos, o ministério, vaza para a irmandade, para dizer assim, se você precisar de uma oração, se você precisar da obra da piedade, se você precisar de um culto de funeral, sabe a chantagem espiritual? É essa. Essa é a chantagem espiritual. Tá? Se você precisar de oração, se você precisar de uma unção, tá? Se você precisar da piedade, você tem coragem de brigar com o diácono? De falar umas verdades contra diácono, contra isso, contra aquilo? Por quê? Porque você tem medo, rapaz. Você não é crente, você é Maria Mole. Então você tem medo de precisar do diácono e na hora H ele não lhe atender, porque então você não vai falar a verdade. Falou que tem que falar,
Você ser o que está escrito aqui. Você vai falar o que está escrito aqui para todo mundo se você tem medo que na hora da necessidade o diácono vai lhe atender? Sabe? Então tem muito crente. Não é crente. É crente por maioria de votos. Não é crente em Deus. Não é crente em Deus. Sabe? Não acredita nisso aqui. É só ler. Sabe? Não acredita. Então é crente por maioria de votos. Então o ministério usa dessas chantagens espirituais. Ah, se precisar de uma oração. Ah, se precisar de uma unção. Ah, se precisar de um atendimento da obra da piedade. Ah, se precisar de uma carta. Sabe? Então o povo é constantemente aterrorizado com essas coisas. Eu, no meu caso, eu mudei para cá, eu não trouxe carta, eu, eu, eu não trouxe carta, então nunca, a obra da piedade nunca me atendeu. Enfia sua obra da piedade no rabo, pai. Então, usa a força do cargo, sabe? Usa a força do púlpito, sabe? O nome, congregação cristã no Brasil, graça do Senhor Jesus Cristo na terra. Usam a credibilidade, sabe? Do cargo, do ministério, para chantagear, sabe? Então, se você não se prostrar, você não é atendido. Você tem que... Quem que vai brigar com o diácono? Com diáconos, sabe? Então, você tem que ficar adulando o ministério. Por que você faz isso? Porque você não tem fé. Você tem medo de lá na frente você precisar e ninguém ir na sua casa. Sabe por quê? Porque você, então, fazendo isso, você não vai falar a verdade, você não vai ser crente de verdade. Você tem um interesse de... Você é crente por maioria de votos. Você tem interesse em ser atendido. Você vê por isso que muita gente batiza, muitos pobres batiza. Batiza porque um dia vai ser atendido com uma cesta básica. Batiza sem compromisso. Vai receber uma cesta básica, vai receber um calçado velho, uma roupa velha, sabe? Então não é crente de verdade, sabe? Batiza por interesse, sabe? E o ministério chantageia você. Ou seja, se você encrencar com eles, ser crítico deles, então eles vão te dar uma carta lá escrevendo coisas, sabe? Coisas chamam você de complicadinho, mas chega lá, você sai de uma cidade. Você sai de uma cidade, porque o pessoal não gosta de você por causa do seu jeito de ser. Aí você muda de cidade, não adianta, rapaz. Eles vão mandar uma recomendação para lá. Para lá. É a perseguição, está escrito aqui, as perseguições de cidade em cidade, que nem o Senhor Jesus Cristo falou aqui. Tá? O ministério persegue você em cidade. Ele vai diretamente? Não, pode até ser, mas ele me envia cartas. Ele envia cartas. Porque dentro do ministério, tem nas cartas, eles não falam explicitamente, sabe? Eles falam isso lá no pé do ouvido, lá dentro do gabinete, sabe? Lá na sala do Brás, lá na sala das regionais. Então, quando ele escreve uma expressão assim, meio complicado, é que você é problema. É que você é problema. Então, se você é problema naquela cidade, quando você for para lá, a carta você é meio complicado, então o ministério lá vai ficar de olho em você. Tá? Vai ficar de olho em você. Aí, se você precisar de uma unção, se você precisar de uma oração, de ser atendido pela obra da piedade, eles não vão, rapaz. Eles não vão. Não é nada de sentimento, rapaz. É conchavo, é política. Como funciona na política no Brasil? Você pode ver como funciona na política no Brasil. É articulação, é cargo, tráfico de influência, sabe? O sujeito na política aí faz uma licitação direcionada. O que é uma licitação direcionada? É já para aquela empresa ganhar, sabe? Não é, em muitos casos, não é dinheiro assim explícito, mas é direcionado, sabe? Então o sujeito lá é secretário do prefeito. Ele vai fazer uma licitação para comprar material escolar. Então ele faz uma licitação direcionada. O que é uma licitação direcionada? Ele já combina antes.
olha, eu vou fazer a licitação assim, assim, assado. Então você faz assim, assado, que vai dar certo, você vai ganhar. Então é um tráfico de influência, uma coisa assim direcionada, sabe? O Ministério faz a mesma coisa, tá? Então eles fazem uma coisa assim direcionada para você perder, se você for crítico, sabe? Então ele vaza as coisas quando tem que vazar, as informações, e segura quando tem que segurar, sabe? Então aí, por exemplo, se você for crítico, ele vaza que você é muito crítico. Então, se você precisar de uma unção, ele vai fazer corpo mole, ou nem vai vir. Se você precisar de uma carta, ele vai lá, manda os códigos lá para o ministério de lá, sabe? O ministério ele não faz as coisas assim abertamente, eles fazem, eles introduzem, como está escrito aqui, ó, secretamente. Tá? Sabe a palavra lá sabe o que a palavra fala naquela expressão lá, comer carne de porco? Sabe? Comer carne de porco. Então eles falam faz as lamas secretamente. Sabe? São os animais noturnos, que nem fala a escritura. Tá? Os animais noturnos. O ministério são os animais noturnos. Então eles, na noite, na calada da noite, ele está tramando contra você que é crítico. Então aí ele diz que... Então, gente do ministério já falou isso para mim. Olha, irmão, você é assim e tal, você é meio assim, pavio curto, sistemático. Se você precisar de uma oração aí, se você precisar de uma unção, se você precisar de uma carta, sabe? Então, o ministério já falou isso para mim, cooperador de jovem. Disse que eu era crítica, não sei o quê. Então, se você precisar de uma carta, eu precisei de uma carta, mudei de cidade. Precisei de uma carta, não. Eu mudei de cidade e enfiei a sua carta no rabo, rapaz. Oxe. E você acha que eu vou ser crente porque uma carta está dizendo que eu sou crente? Oxe. Hã? Você é crente, quer dizer, se a carta dizer que você é crente, você é crente. Se a carta dizer que você não é crente, você não é crente. Aqui a carta, aqui, os animais noturnos, o lobo desgraçado, maldito, aqui a carta. Aqui a carta, o maldito desgraçado. Não sou crente por maioria de votos, rapaz. Você é crente por maioria de votos? Quer dizer, se a carta falar que você é crente, você é crente. Se a carta disser que você não é crente. Quer dizer, se eu não transgrido isso aqui, se eu não transgrido isso aqui, e a carta disser que eu não sou crente, eu não sou crente. Quer dizer que isso aqui perde para a carta. É? Hã? Quer dizer quer dizer que quer dizer que a escritura sagrada, eu não transgrido a escritura e transgrido a carta. Aí eu não sou crente. Quer dizer que a carta do bastardo do ministério é superior à escritura. É isso? É. Você está dizendo isso, então. Certo? Então você é crente por maioria de votos. Você é crente por maioria de votos. Se um pilantra do ministério... não quero usar essa palavra porque não tem muito nem muito... se um bastardo do ministério, 2 ou 3, diz que você não é crente e você não transgrediu isso aqui, você não transgrediu a escritura, você tem certeza que não transgrediu isso aqui, e a carta diz que você é problemático, quer dizer que a carta vale mais do que isso aqui. Rapaz, toma vergonha, rapaz. Ou você seja crente, seja crente. Seja crente, toma vergonha. Não perca seu tempo, se você não perca seu tempo. Sabe? Você é crente por maioria de voto. Imagina se você nega, se você tenta agradar bajulador do ministério para ganhar uma carta, para ser atendido pela obra da piedade. Uma oração, uma unção, sei lá o quê. E naquele tempo que o pessoal lá rasgou o decreto de reis, de generais de exército, em nome da palavra. Naquele tempo era vida ou morte. Ou no mínimo uma prisão lá nos calabouços, lá que no Jeremias aconteceu com Jeremias. Tá? Jeremias não negou
e foi pro calabouço, ela passou lá não sei quanto tempo, não sei se foi dias, sabe? Lá Pedro e João lá ficaram lá detidos lá uma noite porque não negou a escritura. E você nega por causa de uma bosta de uma carta. Você acha que eu vou negar por causa de uma bosta de uma carta? Essa merda de carta, cartinha. Se, você vê Jonas e Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a prostrar diante do rei, para não, se recusaram a prostrar diante da imagem lá, e tinha um forno lá aceso para eles. E eles não se prostraram. E você se prostra porque e você fica bajulando diácono, ancião, porque se não fizer isso, você não é crente. Ah, rapaz, você não sabe, esse povo aí, esses milhares, é um bando de gente que só tem roupinha, só veste roupa longa e terno, mas de crente não tem nada. Sabe? De crente não tem nada, é só volume. Ah, rapaz. Mas as obras de crente não tem nada. Se não fazem isso com as coisinhas dessas, imagina se fosse antigamente lá, que era questão de vida ou morte. Ou tomar uma cadeia lá do rei. O rei lá fazia um decreto, idiota, e você. E você, com certeza, porque se você faz isso com um maldito tópico, com a merda de um tópico, ou do ensinamento besta. Tá? Então, é, multidões, as igrejas cheias, igreja cheia de gente, mas de crente não tem nada. Sabe? De crente não tem nada, é mais uma coisa social. É uma coisa social assim, é um encontro assim de fim de semana no culto, vai pro encontro. Sabe? É mais um encontro casual. Tá? Ouvir palavra, que ouvir palavra? Uma cartinha lá dizendo que Deus vai fazer, não vai fazer nada. O sujeito do ministério faz uma promessa e depois passa a vida inteira fazendo você confiar em mentira, que a promessa, que nada, rapaz. Então o diácono, o ministério fica fazendo chantagem com as coisas de Deus, sabe? Chantagens espirituais. Aí tacando terror, sabe? Fez muito isso aí. Então, usar força. Usar força, sabe? Usar força. Então, se você não for bajulador, se não for puxa-saco, se não for adorador deles, você não recebe isso, não é isso, não é aquilo outro. Então, tá usando a força. Tá usando a força, que nem escreveu aqui Pedro. Tá usando a força. Sabe? A força do ministério, da obra, para subjugar você, sabe? Subjugar, não é exemplo. Porque quando é exemplo, você, por exemplo, como é que funciona o exemplo? Exemplo, você lê a escritura, entende e faz. Aí o que é que acontece? Você é um ancião, você é o diácono, você é o cooperador. Você lê a escritura e faz. Aí o povo vê que você está fazendo aquilo e faz também. E aí o filho dele faz, a mulher faz, todo mundo que está batizado faz. Sabe? Porque assim, você batiza de novo. Chegou, batizou. Aí você vê lá o ancião, por exemplo, na construção. Na construção. Aí você é batizado de novo. Chega lá na construção, lá está o ancião, está o diácono, está o cooperador. Aí você é batizado de novo, chega lá e vê o ancião lá pegando a picareta e cavando uma valeta para passar o cano de esgoto. Aí você fala, oxa, o ancião aqui faz isso, aquele lá o pastor, porque no começo ele acha que é pastor, né? Então ele vê o ancião lá fazendo aquilo lá, ele vai e faz também. Não precisa ninguém mandar. Aí ele vai ver que ele estava em outra igreja e o pastor lá era todo fresquinho, mãozinha, todo fresquinho, todo engomadinho assim, tá? Todo playboy. Aí ele saiu da outra igreja lá e viu aquilo.
Aí chegou na congregação, viu lá um ancião pegando a picareta e o diácono lá cavando. Aí ele fala, isso aqui é pelo exemplo. Aí ele vai e faz, não precisa nem se mandar. Aí ele chega na casa dele e conta para a esposa, para o pai, para a mãe, para o irmão. Olha, eu batizei nessa igreja aqui, lá é assim. Então não precisa ninguém mandar, sabe? Porque o exemplo é que nem um pai com um filho. Como é que os especialistas aí falam que se educa o filho? Se educa no exemplo. Sabe? Como é que se educa o filho? Educa no exemplo. O pai faz, o filho vai lá e vê o pai fazendo e faz também, não precisa nem mandar. Porque se educa pelo exemplo. Você vê o ancião educando pelo exemplo? Fazendo pelo exemplo? Você vê o diácono fazendo pelo exemplo? Nada, o hipócrita fica dizendo, ah, faça isso, mas ele é o primeiro a correr da coisa. Domina pela força. Quer subjugar você pela força, pelo terror, e não pelo exemplo. Sabe? Você vai numa construção aí, você vê ancião trabalhando? Você vê trabalhando? Não vê. Eles ficam lá só no ar-condicionado, no ventilador, lá na pé da cozinha, porque lá está a comida. E se você criticar, você não vai ter carta, não vai ter unção, não vai ter oração, não vai ter funeral. Aí o povo acha que com um funeral que tem muita gente é porque o sujeito foi querido. É porque o sujeito foi amado, vai para o céu, vai para o céu com maioria de voto. Porque uma multidão foi no funeral, aquele foi para o céu porque uma multidão foi no funeral. Vá nessa. Foi o demônio, foi a legião de demônio no funeral. É crente por maioria de voto. Tá tudo aqui, velho. Tá tudo aqui. Não, é a multidão. Tem uma parte da palavra aqui que o Senhor Jesus fala para não ir pelo lado da multidão. Sabe? Então, a pessoa. Por isso que não vai ser crente, rapaz. Não vai ser crente. As pessoas ficam fazendo. Fica olhando pelo lado que a maioria está indo. A maioria está caminhando. A multidão está caminhando pelo precipício, ele também não vai pelo precipício. Ele acha porque a multidão está caminhando assim, que está certo. E não está. Nunca teve. Dá uma olhada na história, na escritura humana e na escritura. Porque a escritura não é história. História fica parecendo assim coisa de mentiroso. Você dá uma olhada na história humana, que quem foi pelo lado da multidão se deu mal. E dá uma olhada aqui também, quem foi pelo lado da multidão se deu mal. Então as pessoas, se tem muita gente fazendo isso é porque está certo. Sabe? Se tem muita gente bajulando e lambendo as botas do ministério é porque está certo. Aí se estrepa, aí vai para o caminho do precipício. E não é assim. Tá? Vai pelo lado da multidão. Aí, se aquele irmão lá teve muito funeral, teve muita gente, é que vai para o céu. Só porque muita gente disse que ele foi. Ninguém sabe, não sabe no dia. Você não sabe nem quando vai acabar a pandemia, vai saber que fulano foi para o céu. Sabe? Você não sabe nem de você, ó, seu otário. Não sabe de nada. Você não sabe de nada, rapaz. Sua ignorância me surpreende. Eu estou cada dia mais impressionado com a sua estupidez. Sabe? Com a sua preguiça. Da preguiça de examinar as escrituras. Sabe? A sua preguiça monstruosa. Preguiçoso. Xalamanaia. Rato que roga, gato que mia, labastúria salamanda. Então, rapaz, eu falo aqui é improvisar. Tudo aqui não tem esse negócio, não tem roteiro não, sabe? Então o ministério domina por força, foi chantagem. Aí eu cheguei aqui, na cidade onde eu moro agora, sem carta, sem nada. Cheguei sem nada mesmo, porque só trouxe a roupa do corpo e um liquidificador, para não passar fome, né? Para fazer uma vitamina. Mas não trouxe fogão, não trouxe nada, não trouxe nada, só a roupa do corpo e um liquidificador. Sabe? Dormi no chão, com papelão.
um colchãozinho velho que tinha. Colchão não, aquele colchão de enrolar assim dentro da sacola, sabe? Não é colchão, colchão. Aquele colchãozinho que você enrola assim e põe dentro da sacola do supermercado. Então eu cheguei aqui, aluguei um quartinho, dormi no chão, chão frio, sem água gelada, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Absolutamente sem nada, só a roupa do corpo, cobertor, nem travesseiro tinha, sabe? Aí com aquele colchãozinho enrolado na sacola. Aí cheguei aqui, botei um papelão, estendi e dormi no chão. E tomava vitamina de banana com leite. Mas ninguém nunca apareceu na minha casa. Por quê? Porque é o meu jeito de ser. Sabe? Mas não vou me prostar a pilantra nenhum. Sabe? Eu só obedeço isso aqui, ó. Eu só obedeço isso aqui. O resto vai se lascar. Sabe? E pega a sua cartinha e enfia no rabo. E fala palavrão, enfia no rabo mesmo. Sabe? Enrola. Rapaz, eu sou crente, não sou crente por maioria de voto, não. Eu sou crente porque sou crente. Não, não vou pela multidão, não. E tô aqui, e vou. E aí o céu é o limite. O céu é o limite. Se é que tem limite para mim. Paulo diz que é o terceiro céu, lá, o terceiro andar. Lá na sacada, lá deve ter uma sacada lá no andar. Tem um terceiro céu, deve ter uma cobertura. Para olhar mais longe. Rapaz, agora fica aí batizando, fica aí adorando ancião, adorando diácono para ganhar cesta básica, roupa velha. Roupa velha, né? Porque ninguém vai te dar uma roupa usada. Ninguém vai te dar um instrumentão custa 5 mil reais, 4 mil, vai te dar um instrumento. Instrumento bom aí, por exemplo, um bombardino, um sax, 3 mil, 4 mil, alguém vai te dar um instrumento. Não, dá uma roupa velha usada, um calçado. Sabe? Isso aí. Entendeu? Por hoje chega. Como é que fala? Xalamanaia.